O que que a gente acha, o que que a maior parte das pessoas acha que é escalar um negócio versus o que de fato é escalar um negócio no seu entendimento? Contratar a pessoa correta, ter as metas corretas, ter o foco correto. Se você tem muito dinheiro ou você tem muita gente e você não tem o foco correto, você tem desengajamento na companhia, você tem problema de alocação de capital errado. Como é que você traz o time junto para comprar junto com você o desafio? A melhor coisa para você fazer isso é você envolver o time na confecção do dado. Porque durante o processo de confecção do dado, você já vai ver quem não quer fazer. Como é que você toma essas decisões duras que o líder tem que tomar? This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente busca trazer insights poderosos para você, dicas para você aplicar no seu dia a dia e no seu negócio, sem firulas e, obviamente, com muita aplicação prática. Hoje não é diferente. Quando a gente fala de empreender, colocar negócios para rodar, a gente não pode deixar de lado a gestão. E a gestão é o que falta para a gente escalar o negócio. E para falar sobre escalar o negócio, eu trouxe uma pessoa que já escalou mais de um negócio para a gente beber na fonte, que é o meu amigo e mentor também, Rafael Catolé. Seja muito bem-vindo. Pô, pessoal, um prazer estar aqui hoje, uma honra estar com você, Pedro. Você que é o meu mentor, a inspiração nossa. Que honra estar com você, que prazer estar com vocês aqui. Espero hoje a gente ter um episódio que ajude muitos negócios a escalarem em escala desproporcional no Brasil. Eu sei que é o seu e o meu propósito juntos. Rafa, se apresenta para quem não conhece, conta um pouco rapidinho da tua trajetória. Tá. E eu sei aí que o pessoal vai se beneficiar também do teu livro que você lançou aí no ano passado. Boa. Minha carreira formal, eu comecei como trainee na Ambev, então fui trainee na Ambev em 2010, fui gerente regional de refrigerantes no Rio de Janeiro, depois fui gerente de vendas, e por último, gerente nacional de vendas aqui em São Paulo, por isso que eu estou em São Paulo agora, desde então. Em 2015 eu saio da Ambev, fundo uma startup chamada Procompra, a gente capta 1 milhão de euros na época. Depois eu vou tocar como COO na Beleza na Web, antes da venda para o Boticário. Então ali já começam meus primeiros casos de escala, né, de escala quântica. E nos últimos 8 anos me dediquei à Natural One, a Natural One SA, a maior empresa de suco natural do Brasil. Eu fui responsável pela expansão internacional, fui o vice-presidente de marketing, o vice-presidente de gente, né? Então ocupei cadeiras de C-level na companhia e a gente ajudou a companhia, né, aí a faturar mais de 1 bilhão e está presente em vários países. Ano passado lancei o livro O Poder da Gestão, estou muito feliz com o resultado, né? Destaque na Amazon em várias categorias como liderança, mudança organizacional, né? Em gestão, hoje estamos no top 50 gestão e liderança na Amazon, que é a categoria dificílima, Uau. competindo com os grandes mestres, né, da literatura de negócios. E é uma honra estar com vocês aqui, pessoal. E o que é legal que o Pedro trouxe, né? Essa é a minha carreira formal. Minha carreira informal é que eu comecei trabalhando em loja, um negocinho pequenininho, trabalhei com meu pai, fui um vendedor de recarga, extintor de incêndio, fui office boy de joalheria. Então, eu acho que eu peguei empresa de vários tamanhos, de vários setores, e eu vi o que cada uma delas tem em comum, de fracasso e sucesso. E eu acho que o livro é um pouco dessa ponte para o próximo lugar, sabe? Boa, Rafa, e eu vou querer explorar, obviamente, as suas histórias. Você tem dezenas de histórias legais, mas antes eu queria... e reforçando, né, o livro Poder da Gestão, a gente vai colocar o link aqui nas notas do episódio para você comprar. Recomendo fortemente, livro simples, fácil de ler, extremamente objetivo, como o próprio Rafa. Rafa, o que a gente acha, o que a maior parte das pessoas acha que é escalar um negócio versus o que de fato é escalar um negócio no seu entendimento? Assim, a gente acha que escalar negócio, muitas das vezes, é dinheiro em headcount, ou seja, em pessoas ou sistema, né? Então, por exemplo, vivemos uma era onde todo mundo fala de IA. Só que, pessoal, IA, né, sem processo, sem método, é shits in, shits out, né? Entra bosta, sai bosta. Então, na minha visão de escala, quando eu pego os principais empreendedores brasileiros, né, pessoal do Grupo Votorantim, pessoal do 3G, outras empresas de referência, né, no Brasil, você vê que eles têm uma governança, eles têm uma metodologia de gestão
para eles, é um negócio feito para eles, que deu certo, que possibilita escalar. Ou seja, contratar a pessoa correta, ter as metas corretas, ter o foco correto. Se você tem muito dinheiro, ou você tem muita gente e você não tem o foco correto, você tem desengajamento na companhia, você tem problema de alocação de capital errado, porque se eu tenho excesso de capital e eu compro uma máquina que não está atrelada com o meu objetivo, eu estou gastando capex e jogando fora dinheiro. E essa conta ela vem, ela talvez não chegue no curto prazo, mas ela chega. Então, na minha visão, respondendo de maneira aqui, né, gestão para mim é um grande pilar, é a grande transversal que atravessa tudo. O episódio de hoje está sendo gravado aqui no State Studios, o hub de criação de conteúdo que fica dentro do State. O State é um centro independente de inovação aqui em São Paulo, que reúne founders, investidores, empresas e pesquisadores que estão construindo o futuro dos negócios. Inclusive a Ace Ventures é residente do State e muitos dos convidados que passam aqui também fazem parte dessa comunidade. Então não é coincidência a gente gravar nesse espaço. É um lugar onde muita gente que está construindo o futuro dos negócios acaba se encontrando. E para quem quiser conhecer o espaço, usar o coworking, realizar eventos ou até gravar aqui no estúdio, é só acessar state.is e quando entrar em contato com o time, informe o cupom STATE mais ACE e você ganha 20% de desconto. Obrigado pela parceria. E assim, não é uma coisa natural para a maior parte dos founders, né? Os founders são os caras, geralmente vendem produto ou gosta de marketing, mas chega uma hora que a empresa atinge um determinado patamar, né, uma musculatura, e ela precisa começar a organizar essa máquina que você acabou de mencionar. Obviamente a gente não precisa fazer tudo de uma vez, existem coisas que a gente vai fazendo, né, uma antes da outra. Qual que seria um playbook, no seu entendimento? Quais são as primeiras coisas que e aí você pode até falar de alguns patamares de receita aí que faz sentido a gente começar a pensar em uma coisa ou outra, para a gente começar a implementar algumas boas práticas ou algumas práticas que são específicas para a empresa, customizadas para a empresa, mas que tem esse arcabouço aí que você acabou de dizer. Por exemplo, né, esse termo, governança, é uma terminologia que assusta. Assusta. Mas, pessoal, governança por exemplo, o Pedro tem filho, eu também. O Pedro tem uma governança na casa dele com a esposa e com os filhos. Não significa que ela é melhor ou pior do que a minha. É a maneira como ele gera a casa dele. E para a casa dele deve funcionar super bem. Então, quando a gente pensa em governança, quando a gente fala de crescimento, né, a gente vê, né, você deve ter muito relatório de empresa, a gente vê que tem a maldição dos 30 milhões. Já viu esse negócio? Já, que é o cara que ele bate no 30 milhões, ele não cresce. Ele fica ali nos 30 milhões. Se você tá vendo, fala assim, meu sonho é chegar nos 30, amigão. Quando você chega no 30, para ir você pro 100 demora. Só que se você fizer algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, você não pode chegar no 100, você pode chegar no bilhão. Eu vou falar de maneira simples pra gente começar aqui o first things first. Eu acho que a primeira coisa qual é o problema que eu quero resolver. E o problema, pessoal, ele é que nem criar um filho. O problema das fases do filho vão por etapas. Meu filho é pequenininho, eu tenho uma tratativa com ele. Meu filho é adolescente, eu tenho outra. Meu filho é grande, eu tenho outra. Então, no momento que eu estou hoje, qual é o meu grande objetivo? Desse objetivo, eu pego as 3 principais conexões de negócio ou as 3 principais conexões de metas que me somam esse grande objetivo. O meu objetivo é crescer faturamento. Faturamento é majoritariamente volume versus preço. Só que, então, como é que eu vou gerenciar melhor o meu preço? Eu estou com o preço baixo? Eu estou com o preço correto? Né? E muito empreendedor nem pensa sobre preço. Não pensa. O pessoal acha que preço é do tipo assim, preço é uma variável estática. Pessoal, preço é uma variável mutante. Ela acompanha a economia, ela acompanha a concorrência e ela acompanha posicionamento e questão de sobrevivência. Se você não repassa pelo menos do seu preço a inflação, você está perdendo poder de compra e matando sua companhia. Então eu tenho a grande meta, depois eu desço 3 grandes blocos que conectam essa grande meta, para eu botar para as pessoas focarem. Estou falando de 3 coisas para a gente resolver no ano. Com isso, eu tenho a nossa rotina de verificação. A nossa rotina de verificação, pessoal, o pessoal acha que é uma coisa chata, morosa, mas às vezes o time precisa saber para onde ele está indo. É aquele momento que nós temos aqui de olhar, então o Pedro é meu chefe, fala assim, velho, como é que nós estamos aqui na questão do preço? Como é que nós estamos no ticket médio do nosso e-commerce? O nosso ticket médio é 100, queremos ir para 200, como é que está?
E o meu trabalho, a minha preocupação é trazer planos que resolvam isso. Não é agradar o Pedro, obviamente que eu quero deixar meu chefe feliz, mas o meu plano é mostrar que nós estamos na direção correta. Então eu tenho a meta, eu tenho 3 grandes elementos que compõem a meta, eu tenho uma rotina de verificação e nós temos que ter um ritual de premiação, um ritual de celebração, um ritual onde nós vestimos esse momento como um momento importante para a gente, mesmo que seja nós dois. O momento pode ser um almoço, a gente pode fazer uma aposta, ó, quem bater a meta primeiro compra um cookie um pro outro, paga um cafezinho ali. O importante é o simbolismo. O simbolismo. Porque a hora que eu começo a cobrar o Pedro, ou o Pedro começa a me cobrar, a gente começa a ficar numa seara de ter que ter ideias para resolver o problema. E, gente, vamos lá. Para perder peso, tem que olhar a balança todo dia. Assim, eu conheço poucas pessoas que tiveram uma redução calórica sem ter um acompanhamento em balança. Rafa, hoje tem o Ozempic. Beleza, tem alguns atalhos aí. Mas você tem que estar olhando a balança. Você tem um limite, você tem uma meta, você tem ali um negócio para verificação. Então, trazendo de maneira simples esses 3 pilares, Pedro, do indicador, a rotina e o ritual, eu acho que, sei lá, eu participo de muitos fóruns como mentor, como advisor, como conselheiro. Cara, eu vou te dizer que 95% das empresas não fazem isso. E empresa, gente, que fatura já 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Tô falando do negócio ali da esquina da padariazinha não, tá? E dá um exemplo na tua trajetória de alguma vez que você fez isso e como é que você conduziu para a gente aterrissar. Excelente ponto. Eu vou dar um exemplo real de uma empresa de cosméticos que eu trabalhei, que era a Beleza na Web. A Beleza na Web já faturava, o Alex é um fundador incrível, cara de negócio, visão de negócio. A Beleza na Web já faturava os seus 80, 90 milhões e eles queriam para o próximo passo. Só que o meio do caminho para chegar lá eles não tinham muita certeza. O que nós fizemos? Nós montamos o nosso planejamento do ano que vem. Então eu cheguei lá num determinado período, começamos a montar como seria nosso ano que vem. Eu lembro que eu cheguei em novembro, então momento perfeito para montar o plano do ano que vem. Então imagina uma ponte, onde eu vou colocando, sabe? Imagina um joguinho do Mario. Eu tô aqui e eu quero chegar aqui. Então eu vou colocando os barrilzinhos. Então um barrilzinho, para eu chegar de 80 milhões para 200, um barrilzinho era novas categorias. Beleza na Web era majoritariamente cabelos. Então eu tinha perfume, eu tinha nails, eu tinha skincare. O outro barrilzinho, e esses barrilzinhos, pessoal, eles vão somando. Então vamos supor que eu tinha um gap de 100 milhões. Vamos supor que eu faturasse 100 e quero chegar a 200. Então um barrilzinho de categorias vai me entregar 20 milhões. O barrilzinho de ticket médio, o barrilzinho, ele vai me entregar mais 20 milhões. Então o nosso objetivo é aumentar o ticket médio da cesta. Itens por cesta. Então você vai fazendo esse plano e vai verificando ele. Então esse foi um caso real de uma empresa que era grande, que tinha um fundo gigantesco por trás, que era a Caseca Investimentos, que são os caras que fundaram o Mercado Livre. Provavelmente um dos melhores fundos aí. Exato. Que não tinha, claro, indicador, ritual e rotina. Exemplo real. Pessoal, o que eu fiz lá não foi brilhante. Foi um beabá que eu aprendi em outros lugares. O que muda? O que muda é a disciplina de fazer. E o time focado para fazer. E nesse interim vai ter rebelião, vai ter guerra, vai ter gente que não vai gostar, vai ter corte, vai ter adequação de posicionamento, só que você consegue achar dentro do seu PNL ou seu DRE essas linhas de corte. Tá? Mas primeiro começa pelo básico. Para onde eu quero ir? Quando eu vou olhar? E como a gente vai envelopar esse momento de olhar essa coisa? A ideia é que não seja um momento de tensão. Eu, como líder, durante muitos anos eu errei isso. Era um momento tenso, não ficava tight. E com o tempo eu fui aprendendo que esse momento ele tinha que ser o mais leve possível. Não um momento onde o cara fala assim, por favor, eu vou sair daqui demitido. Né? Então você vai ajustando de acordo com a da sua cultura, da sua companhia, do seu estilo, para ser um negócio onde as pessoas convergem para resolver. Não se sentem tensas meu Deus, o que vai ser de mim? Você é sem cabeça aqui dessa reunião. Rafa, legal. Tem muita gente que está escutando, fala, pô, legal, gostei, vou implementar. Você falou de resistência que vai haver quando o cara começar, fala, porra, cara, eu vou determinar os barrizinhos, vou criar os
as metas de cada um, vou desenhar um plano, né? O time vai desenhar um plano baseado no desafio que eu setei. Mas a gente sabe, você mesmo acabou de mencionar que a vida real, não gostei, né? Como é que você traz o time junto para comprar junto com você o desafio? Como é que você toma a decisão de, puta, essa pessoa aqui, ela não vai, ela nos ajudou a chegar aqui, mas ela não vai ajudar a gente a chegar lá. Como é que você toma essas decisões duras que o líder tem que tomar? Assim, acho que é uma pergunta muito boa e ela é muito difícil. Porque por que tem tanta empresa que ela não sai desses 30, 20, 40 milhões? Porque o líder não consegue mostrar para onde ele quer ir. Logo, o funcionário não sabe para onde vai, então para ele é uma commodity. O horário dele é uma commodity e ele está aqui. Se ele está aqui 44 horas semanais ganhando 5 mil e alguém paga 6 mil, ele trocou de commodities, só que agora ele ganha mais commodity. Ele ganha mais pela commodity que é o tempo dele. Então, a obrigação de mostrar a direção é a liderança. Se você que é fundador hoje está escutando isso e não tem isso, ou você desenvolve ou você acha alguém que é esse líder na companhia. E não se sinta mal, porque tem muito fundador que em algum momento sai e deixa um cara com perfil mais forward fazer. Gente brilhante que faz isso. Como é que é o perfil desse cara? Como é que é esse... Que tipo de pessoa é essa? Assim, eu acho que a gente está falando numa companhia que quer crescer, no hypergrowth, esse cara tem um perfil muito mais general de guerra, assim, sabe? O Watkins, do The First 90 Days, ele fala que tem 4 tipos de companhia, né? A startup, o early stage, o sustainable growth e o turnaround, né? Então, acho que o turnaround e o startup e o hypergrowth, né? O startup e o turnaround são caras mais generais, são caras mais aguerridos. Vamos lá. Só que o cara do turnaround, ele tem que ter mais sofisticação e ferramental. Porque a companhia às vezes é muito grande, ele precisa ter essa habilidade para resolver. Então, por exemplo, voltando à tua pergunta, como a gente faz isso no D0? A melhor coisa para você fazer isso é você envolver o time na confecção do dado. Porque durante o processo de confecção do dado, você já vai ver quem não quer fazer. E não tem problema o cara não querer fazer. Exemplo, você fala assim, olha, a gente quer aumentar o ticket. Vamos fazer uma análise aí do nosso ticket versus o mercado, é isso, a confecção. Por exemplo, vamos lá, vamos supor que a gente comprou uma empresa, eu e você, tá, Pedro? Compramos uma empresa de saúde. E essa empresa tá em cenário super difícil, precisamos virar ela. E a gente, pessoal, é o seguinte, a gente quer trabalhar esse ano rentabilidade da companhia. A nossa margem EBITDA é 8%, queremos botar 10 pontos percentuais de margem EBITDA, queremos ir para 8 para 18. Ou seja, a empresa ser rentável, começar a ter fluxo de caixa para ela se pagar. Então é o seguinte, daqui a tantos dias, a gente vai sentar e eu quero ver as principais ideias de savings de cada área. Perfeito. Alinhado, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. O que é saving? Saving, pessoal... Boa pergunta, é isso. Boa pergunta. Saving aqui a gente achar redução de custo. Tá claro. Pessoal, principais linhas geralmente são investimento em marketing, investimento em pessoas, aluguéis, custo de matéria-prima. Vamos supor que eu e Pedro compramos uma empresa de saúde que vende produto pronto. Pessoal, eu queria ver, aí o Pedro falava, pessoal, eu quero ver a gramatura das embalagens, tá? Eu quero ver se a gente pode fazer embalagem com gramatura mais barata. Aí o pessoal do P&D fala assim, Pedro, tá anotado. A nossa gramatura hoje, pra você saber, ela é 7 gramas. Mas nós fizemos um teste e gramatura de 5 gramas é viável para o transporte. E qual é a diferença dessa gramatura, o fulano? A gramatura é que a gente consegue economizar 20 centavos por unidade. São quantas unidades mesmo? São 100 mil unidades no ano. Opa, já achei um save aqui. E aí a gente bota no quadro, começa a botar no quadro. Aí o time sentou, daqui a uma semana, reuniu, cada um trouxe. E a gente botou aqui os departamentos. Falando aqui, exemplo como se fosse um exemplo real. E você vai ver no time que vai ter cara que não vai trazer. Não vai, né? Não vai trazer, vai falar assim, vai ficar reclamando. Assim não dá, eu não consigo operar sem isso. Não consigo operar. Meu conselho, de quem já errou muito nisso, nessa questão, não briga. Conduz a reunião, acabou a reunião, chama a pessoa, tem uma conversa assim, velho, quer ficar, não quer? Qual o problema? O que tá pegando? Como eu posso te ajudar? Quer que eu te ajude a sair? Você tá insatisfeito e tal? Porque aí você já começa a fazer separação. Quando você faz uma análise, principalmente em departamento, folha, que geralmente ali pesa
de 20% a 30% do seu custo total, Em algumas indústrias até mais. até né? mais, se for indústria mesmo, né? Você vai ter que fazer escolhas. Por exemplo, a Ambev viveu nos últimos anos readequação e sinergia de departamento. O cara que era o VP de Supply, que agora o cara cuida logística, supply e procurement. Ou seja, as companhias, pessoal, elas estão aglutinando coisas para reduzir cargos e fazer economia em headcount, em redução de pessoas. Então, quando você começa a olhar as principais linhas de custo e você envolve as pessoas, você também tem base para cobrar, para poder ir no detalhe. Então, o que eu faria, né? Faria essa grande meta, que a gente pegou uma fictícia, envolveria o time. Paralelamente, eu vou fazer meu trabalho de casa para eu poder questionar o saving, né, proposto, até para poder entender, não, mas peraí, você está propondo aqui reduzir o nosso custo de marketing online de 7% da receita para 5%, mas, cara, a gente tem que ir para 4%. Por que 5 e não 4%? Por que 5 e não 3%? Me explica aí. Né? Pô, mas a gente tem uma dependência desse orçamento para crescer, né? E Exato. como é que você vai fazer isso? Exato, ambos os pontos, né? Então eu iria nessa forma, assim, sabe? Assim, a gente acha que o IA ele vai automatizar a decisão. Sim, ele vai automatizar muitas decisões, porque isso que nós falamos, há 10 anos atrás, demorava-se um mês para conseguir ter dado. Exato. Hoje em dia, né, se a gente fizesse a reunião, esse drive hoje, com uma IA bem implementada, esses dados estão prontos amanhã para a gente fazer a reunião. Né? Só que a decisão, a visão de longo prazo, como concatenar isso com o momento econômico, o momento de companhia, é seu, do líder. Tá? Então, esses são os pontos aqui que eu colocaria aqui, um exemplo real, um fictício mais real do que dá para fazer quando a gente fala de governança, né? De achar esses caminhos para melhorar companhias, entendeu? 100%, e eu gostei dessa. Eu acho que tem um elemento aqui, né, Rafa? Quando a gente vê que tem um desalinhamento de gente, o que você falou, tem que atuar rápido, Sim. porque isso aqui também ele vai dragando, né? Ele vai dragando a companhia, você tem que atuar. Às vezes não é porque a pessoa tem que sair, às vezes ela está mal alinhada, às vezes está no lugar errado, às vezes não entendeu o recado, você tem que explicar. Eu queria falar um pouquinho sobre a alocação de capital, Rafa, que a gente fala com muito empreendedor aqui, e a gente viu, por exemplo, muita empresa robusta receber grandes aportes aí de SoftBank e outros grandes, né, fundos aí globais. E do outro lado, quando acabou o dinheiro, a empresa não estava numa posição melhor do que quando ele colocou. E muita gente fala, pô, se eu tivesse essa grana, né? Se eu tiver, só falta dinheiro para resolver o problema. E aí a gente tem empreendedores que recebem uma rodada de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Como que esse cara, que às vezes está lá comendo miojo, pensa em alocar o capital? Como é que ele prioriza a alocação de capital? Como é que ele toma boas decisões? Como é que ele sai gastando de um jeito eficaz? Excelente pergunta. Essa pergunta é brilhante porque ela separa o mundo daqueles que sonham e aqueles que realizam. É isso. O Pedro está fazendo essa pergunta aqui, pessoal, bem capciosa, porque ele deve ver muito isso. Eu não sou um CFO, né? Eu nunca fui CFO, mas eu vou falar numa linguagem de alguém que gosta muito de negócio e viveu uma vida de família que quebrou muitas vezes. Então eu sei a dor da casa quando quebra o negócio. Quando você recebe um aporte, pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar é que esse capital ele tem que ser working money. O que significa, Rafael, working money? É capital que é feito para gerar receita. Não capital para gerar custo fixo. Primeira coisa que o empreendedor faz, e a gente viveu isso, né? O Pedro viveu isso mais intensamente do que eu. O cara pegava capital lá em 2015, pegava 1 milhão de euros e botava um escritório lindo. Escritório maravilhoso, tinha secretária, tinha moço que servia café para ele, moleque mesa de ping-pong. Mesa de ping-pong. Cara, eu como investidor, eu arrancaria os poucos sabedores que eu tenho ainda, vendo essas coisas. Então, a principal coisa quando você pega capital é a alocação de capital para a geração de receita. Ou seja, desenvolvimento de produto que compõe a portfólio ou áreas que eu preciso entrar que são Blue Ocean para mim. Minha companhia hoje é uma empresa de serviço, tem um outro serviço aqui que eu não faço, meu concorrente direto faz e eu quero capitanear um pouco desse mercado, né, e também usufruir
da minha base, né, ao melhorar meu LTV e captar receitas que hoje eu não gero, né? Lembrando, pessoal, portfólio é a principal estratégia de crescimento e sobrevivência. Porque em um momento como o Brasil, que é um país de flutuação, quando eu tenho uma estratégia de portfólio bem alocada, se eu estou ruim naquele produto, às vezes tem um produto que está me salvando e vice-versa, né? Então, cuidado com o custo fixo. Aloque capital em work money. E Rafa, você já tomou várias decisões de alocação, né? Vamos pegar um case como a Natural One, assim, que você aprendeu sobre alocação, ou tomada de decisão, ou escala nessa tua jornada aí? Algumas. Assim, a Natural One foi uma empresa que, por a gente ter entrado lá quando faturava, eu sempre erro esse número porque eu sempre falo o range errado, mas ali entre 100 assim, a 200 milhões de reais, a gente estava naquele momento de hypergrowth, né, tentando fazer a companhia virar, e eu fui chamado para tocar uma área internacional, né? Então, a área internacional, a gente precisava viajar muito, né, mandar muita amostra, era um fluxo muito longo para você convencer o cliente na China que o produto era bom. Então, uma decisão que a gente tomou errada, que envolve alocação de capital, foi abrir um escritório no Japão, né? A gente botou o dinheiro na frente antes da receita vir. Só que eu pagava as despesas em ien, que é uma moeda muito estável, Muito estável. e o fluxo de negociação do Japão, o fluxo de negociação comercial do Japão, ele é pelo menos 2 vezes maior que qualquer fluxo, por exemplo, europeu e latino-americano, né? Então eles são muito test and trial, para saber se você é um parceiro sólido. Então a gente botou lá um escritório, 5 pessoas para rodar minimamente, porque a cultura japonesa pedia isso, né? Pessoas locais, escritório local, e a gente foi perdendo muito tempo de dinheiro, escala, para a gente poder fazer acontecer em outros países, né? Como, por exemplo, Canadá, México, a própria China. Então, foi um erro que eu tomei por botar em custo fixo. Então, o que eu falei anteriormente, eu errei Viveu na na prática. prática. Errei na prática. Como é que você faria diferente? Assim, por exemplo, eu nem teria me arriscado a ir para o Japão com a Natural One, né? Obviamente que tinha um desejo muito grande, né, por parte do conselho, dado ali densidade demográfica de Tóquio, né, o PIB per capita, a questão, né, que produtos naturais venha crescendo no Japão, só que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria totalmente conseguido convencer que Tóquio não era o momento para a gente naquele momento. Talvez um momento mais à frente, né, com a marca mais consolidada ali ao redor. Talvez fazer um trabalho de blindar as regiões em volta para que eles vissem o case real acontecendo em volta deles, aí querer fazer uma compra com Family Mart ou outras empresas importantes. Aham. Então, esse foi um erro que eu aprendi na prática. Rafa, você já passou aí pela Ambev, que é uma escola aí para muitos empreendedores, executivos aí mundo afora. Conta eu sempre não posso perder a oportunidade, conta umas histórias suas de aprendizado aí alinhadas com o que a gente está falando, que você tira dessa universidade aí, Ambev. De liderança ou de algum assunto específico? De liderança, gestão, enfim, que você aprendeu da pior ou melhor forma possível. Cara, assim, a Ambev, ela é uma empresa que ela é muito sólida. E ela é tão boa em processo, tão boa, que para você fazer a Ambev dar uma capotada, você tem que fazer uma coisa muito esquizofrênica no framework, né? Então, uma coisa que eu aprendi da Ambev é que o sistema ele é tão bem montado que ele não te dá margem de erro. E essa era uma coisa que eu adorava na Ambev, depois passei a odiar. Porque eu percebi que meu aprendizado era limitado. Ou seja, tu tinha atuado naquele range. Aquele range é o range onde eu podia operar. Então, assim, falando aqui, né, sobre, por exemplo, a solidez da companhia, né, de processo, de métodos, programas de mercado, reciclagem, melhoria, né, uma coisa que me impressionou muito, indo para o básico, na época, né, pessoal, eu fui gerente de vendas em 2012. Eu cuidava de uma região que era a região das favelas no Rio de Janeiro. E a Ambev, a minha sala de vendas tinham 30 vendedores. A gente tinha PDV simulado toda semana. PDV simulado era o seguinte, pessoal, para quem tem time de vendas. Os caras já eram vendedor da Ambev há 8 anos. A gente toda semana fazia uma situação de venda no ponto de venda, onde algum vendedor
ia lá mostrar o case e a nossa obrigação era tirá-lo do seu centro de conforto para que os outros vendedores aprendessem. Nossa, imagina isso. Para preparo do time é imbatível. Então, tu pensa uma empresa que já era líder em market share naquela situação, tinha essa obsessão por melhoria contínua e fazia o time ter momentos claros de preparação. E por que isso acontecia? Lembra do negócio do ritual? Porque quando vinha o Carlos Brito, ou vinha o João Castro Neves, ou vinha algum VP importante, ele ia para tua sala de vendas ver tua matinal. E que aquilo ali, ele tirava um termômetro de quão alinhado você estava com a meta core da companhia. Porque o que eu falava na minha sala de vendas no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, tinha que estar conectado com uma grande meta da Ambev lá em cima, empresa aberta em bolsa que valia bilhões. Então, eu vivi situações reais, quando eu estava no corporativo, que eu ia fazer a rota, e aí, né, ia o João Castro Neves, ou algum CEO importante, na sala de venda, o time não estava preparado, ou o CEO, ou o gerente de vendas não falava aquela grande meta daquele momento, e a carreira daquele cara congelava. Olha aí. Porque ele perdeu a chance de estar alinhado com o core da companhia. Então, assim, É uma lição de alinhamento. é uma lição de elemento, mas fala muito do que nós falamos sobre essa questão de cascatear a meta, de ritual, de rotina, de processo. Né? E aí é uma questão de você levar a sério ou não isso. Os caras na Ambev, o pessoal critica muito a Ambev, tem gente que critica, tem gente que fala bem, mas assim, inegável dizer o que eles fizeram nos últimos 20 anos. Inegável. Inegável. Pode odiar o quanto quiser eles. E eles aplicaram o playbook em várias outras empresas, provando que, né? Rafa, para a gente fazer agora está arrumando aqui para o nosso fim, eu queria colocar algumas questões que empreendedores poderiam nos dizer, você dá uma resposta aqui. Tá. Fazer um jogo. Pô, Rafa, você tá falando, mas pô, você veio de Ambev, porra, orçamento. Eu tô ferrado aqui, eu tenho uma empresa, tem 6 pessoas, não tenho dinheiro para contratar uns caras bons que nem você. Pô, o que você tá falando não se aplica para mim. O que você responde para esse cara? Eu diria que ele tá errado. Eu diria que, falando aqui como se fosse o cara, fala assim, bicho, a chance de você começar certo é agora. Se você não tem dinheiro para contratar cara bom, treina o cara que você tem para que ele fique bom. Né? Você não precisa de sistema, você não precisa de... se você tiver acesso a um Excel básico e uma assinatura no ChatGPT, você consegue trabalhar qualquer dado da sua companhia. Hoje vivemos uma era diferente há 10 anos atrás, onde eu consigo ter um software de fluxo de caixa por R$ 99,00 por mês. E, by the way, né, fluxo de caixa mal feito é uma das principais causas de quebras das companhias brasileiras. Porque ele é descasado. Muitas pessoas não sabem, acham que ele é fixo, mas ele é descasado. Do PNL. Do PNL. Então, eu diria que você está errado. Hoje, pelo contrário, você vive o melhor momento para ser empreendedor. Aí, ó. Na mosca. Outra coisa, Rafa, eu simplesmente não consigo fazer forecast da minha receita. Eu não consigo, e aí eu não consigo me organizar, não consigo prever receita, portanto não consigo conseguir organizar meus custos, eu estou num momento completamente perdido, onde eu começo. Legal. Eu acho que, para começar, se você tem algum dado para trás, você já consegue brincar com o dado para frente. Né? Se você tem um dado histórico do ano passado, e você tem ali mais ou menos uma sazonalidade dos meses que você foi mal, você consegue pegar e pensar assim, beleza, se o mercado esse ano vai crescer 3%, 4%, será que eu consigo crescer um pouco mais que o mercado? Né? Hoje a minha categoria, por exemplo, sua categoria de sorvetes, quanto a categoria de sorvete está projetada para crescer esse ano? Quanto ela cresceu no passado? Então você pega os números do mês passado, do ano passado, e literalmente aplica esse crescimento. Você já tem aí uma meta do ano. Né? Ou bota uma meta ambiciosa, por exemplo, esse ano eu quero ter X mil reais de lucro líquido. E aí você faz de baixo para cima. Para eu ter 100 mil reais de lucro líquido, 200 mil, o quanto eu preciso vender dado meus custos fixos e variáveis? Isso é uma outra maneira de você fazer. A terceira maneira de você fazer é você pegar o quanto seus concorrentes diretos e indiretos crescem. Por exemplo, às vezes, né, eu vi esses dias uma conversa de um CEO numa empresa falando assim, a gente está bombando, crescendo muito. Aí o entrevistador, mas pô, vocês crescem ao mercado. Ou seja, ele estava iludido
que ele estava crescendo 8%, 10% ao ano, mas o mercado dele crescia 12%. E aí Tava o encolhendo. cara tomou uma pernada na entrevista e ficou sem pai nem mãe. E o que acontece? Quando você olha o seu mercado, ele te dá muito um apontamento de para onde você tem que ir. O investidor inteligente vai saber. Ele vai te fazer essa pergunta. Não, mas pô, o mercado está crescendo assim. Por que, que você cresce abaixo do mercado? É você que puxa o mercado para baixo? Então, pessoal, quanto menor você é, mais chance de você crescer, porque você pode ser muito específico em determinadas coisas. Quem é grande tem muita dificuldade de movimentar o barco. Rafa, tô com um turnover altíssimo. Tô perdendo gente à torta direito. Acho que é porque eu não tenho dinheiro para pagar o salário do pessoal. Onde é que eu tô errando? Como é que eu estanco esse sangramento? Excelente pergunta. Pergunta muito difícil. Acho que a primeira coisa que eu faria é conversa individualmente com cada um. Individualmente. Pega uma hora de qualidade, conversa e tenta entender. Tenta mapear na conversa pelo menos 3 grandes causas. Com certeza dinheiro vai estar entre uma delas, porque mesmo que você pagasse a 150% do mercado, Sempre vai aparecer. eles reclamariam de dinheiro. Mas tenta entender se realmente dinheiro é o principal fator. Se o outro fator não pode ser falta de foco, falta de perspectiva de carreira, né? A gente rodava muita pesquisa nas empresas onde eu trabalhei e top 3, e muitas das vezes dinheiro estava em último lugar, era falta de foco e falta de plano de carreira, né? Ou seja, se você tem um time que é muito bom e aí você tem a oportunidade de fazer algumas pessoas crescerem, às vezes você faz aquela promoção ali para uma pessoa do time, você consegue de fato dar uma equilibrada e uma equalizada, aumentar o engagement da companhia. E lembre-se, pessoas ruins atrapalham pessoas que estão indo bem, porque elas olham e falam assim, pô, esse cara ruim está aqui, por que que eu vou me esforçar? Isso é muito comum, né? É Você isso. não ter um critério claro. E como que eu escolho um novo colaborador? Como que eu entrevisto? Como é que é o critério para eu saber se essa pessoa vai ter fit com o que eu quero construir com a minha empresa? Entendendo aqui que a gente está num estágio ali um pouco mais cedo na estrutura, porque à medida que você vai crescendo, você vai começar a entender uma especialização de papéis. Lógico. Então, assim, como é que é o cara ideal ou a pessoa ideal para o meu momento de empresa e como que eu entrevisto, seleciono e tudo mais? Pô, excelente pergunta. Assim, entrevista é um processo que ele tem que ser longo mesmo, né? E quanto mais pessoas falarem com esse candidato, melhor. Então, funcionários da empresa, até funcionários de outra área, vai contratar cara do comercial, pede pro financeiro entrevistar também. Mas a principal coisa que eu te falaria, para não errar onde eu errei várias vezes, é contrate a habilidade que você quer comprar. Eu sei que eu vou falar uma coisa que é contrassenso. Todo mundo fala assim, contrate caráter e habilidade treino depois. Sim, o caráter é importante, óbvio, né? Não vou contratar um cara que é mau caráter, mas contrate a habilidade que você quer comprar. Porque se você contratar alguém, Dá um exemplo. por exemplo, o Pedro precisa de alguém muito bom de vendas. E ele contrata um cara que é muito júnior. Pô, tem potencial, Tem menino potencial. bom. Você tem tempo de esperar 3 anos? Não. Esse é o ponto. Se você tem tempo de esperar 3 anos, sua companhia é muito grande, você tem grandes vendedores que vão poder dar para ele subsídio de aprendizado, beleza. Ah não, Rafa, minha empresa fatura 20 milhões ano, eu tô apertado, preciso vender. Cara, rouba o cara do seu concorrente que está como gerente e traz ele como diretor, paga um pouco a mais, dá um peteleco, porque ele já traz a carteira de cliente, ele já traz o playbook muito bem montado, ele já tem reputação, ele sabe fazer o job. Então, isso é muito importante. Às vezes, o cara não vai ter a sua cultura bem fundamentada, mas, meu amigo, poucas companhias têm muito clara a cultura delas. O importante é ele ter o quê? Fit com você, fit com as pessoas da companhia, as pessoas-chave. Se você botou, na minha companhia aqui é pequenininha, tem 20 pessoas, mas tem 5 pessoas que são o meu grupo core. Estão comigo desde o começo, já choramos juntos, já tomamos chuva na cabeça. Se esses 5 gostaram, esses 5 com você é o core da cultura da companhia. Talvez a cultura não está na parede, mas vocês 5 somados é a cultura, é o comportamento, é o jeito de fazer. Cultura, pessoal, é o jeito de como nós fazemos, como nós falamos, como nos comportamos, independente de quem está nos vendo. Se eu for na casa do Pedro e observar ele com os filhos, com a esposa, eu vou saber muito a cultura se ele me dizer nada. Porque é como ele comporta, como ele fala com a família, como ele trabalha, inclusive nas coisas ruins.
tá? Ninguém aqui é perfeito, não tem empresa perfeita. Se você acha que toda empresa vai ser perfeita, não vai ser. Inclusive os defeitos fazem parte da cultura. E é importante você saber isso para você ser honesto, lembrando do caso da Netflix, né? Lembra do manifesto Netflix? Se você quer trabalhar aqui, venha sabendo que a gente trabalha até meia-noite. Os caras botavam isso nos slides, lembra? Por quê? O turnover era 70%. O cara chegava lá no Vale do Silício, deu 5 horas que ia embora. Tchau. Bicho, aqui a gente tá codando aqui o novo catálogo. Aquele momento da Netflix era isso. Então, para eles foi muito importante achar o cara que queria trampar muito. Então, eu dou esse conselho aqui. E deixar claro, né, a cultura, escrever, claro. decodificar, seguir o exemplo do Netflix. Exato. É meio que decodificar como que você acha que a empresa tem que operar para atingir aquele objetivo que você traçou, né? Exato. Tá bom. Alguém não está indo bem. O cara não está performando. O que eu faço com esse cara? Demito? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas como é que eu lido com esse cara? Movimento? Quantas chances eu dou? Legal. Plano de recuperação funciona? Ou para inglês ver, é um purgatório antes da demissão? O que você entende aí como melhor prática? Eu vou te falar um pouco da minha experiência pessoal por ter errado ao longo do tempo e ter aperfeiçoado esse processo com o tempo. Eu divido esse processo em 3 gates. O primeiro gate é o feedback real. Cara, isso aqui não tá andando. E não generalize o problema. Se o cara é bom no negócio e não tá indo bem em outra, no que ele é bom, deixa ele ser bom. Foca no que ele não tá tão bem, porque você quer resolver aquele problema específico. Eu tô falando isso porque tem muito executivo, empreendedor, que quer se livrar do cara e começa a inventar desculpa. Não, porque você chega atrasado, não sei o que. Às vezes o cara nunca pediu pra chegar no horário, nunca deu horário pro cara. Não, começa... Então, foca no que é ruim. Focou, beleza, a gente precisa resolver isso aqui. Faz um plano com ele de acompanhamento. Então assim, daqui a 30 dias a gente vai setar pra ver isso aqui. Durante esse tempo, toda semana a gente vai fazer um checkpoint rápido disso aqui. E você vai vendo, pô, chefe, andei. O cara vai te dar muito a impressão, chefe, tô estudando aqui sobre IA. Vamos supor que você me deu um coach sobre, Rafa, tu precisa aprender sobre IA, velho. Precisamos montar aqui uns aplicativos legais aqui em house. Vai pra luta. Aí tu me vê ali fazendo aula, tu me vê testando coisa, eu começo a te mostrar. Então, o meu próprio comportamento vai te mostrar se eu tô no caminho ou não. Então, primeira linha no chão, 30 dias. Passou 30 dias, monta com ele um fórum específico para olhar aquilo. Se ele não performou, você dá, né, para ele aí um aviso, cara, é o seguinte, eu vou botar você para bater um papo com mais pessoas aqui para saber se você tem espaço em outros lugares na companhia. Porque se não tiver, eu vou ter que fazer uma substituição. E aí você já vai para uma movimentação lateral se houver. Se houver. Porque pode ser que o cara é muito bom, né? O cara, ele é muito bom em marketing, mas ele está em vendas. Ele tem um caráter, ele tem a vontade, ele se dá bem com todo mundo, ele é um cara inteligente, ele é do bem, e ele manda bem, só que ele não é o melhor vendedor. Então, não, eu não quero perder o Bernardo, eu quero que ele vá para o meu time de marketing, porque ele manja de comunicação e tal. Eu que botei o cara no lugar errado, ou ele que entrou no lugar errado por uma vaga que apareceu no momento. E aí a companhia toda converge para trazer o Bernardo para o marketing. Mas se a companhia toda não quer o cara, temos um problema. Não. Falei com 6 pessoas aqui da empresa, lembrando, empresa de 30 pessoas pequena. Falei com 6 pessoas, ninguém quer o cara, nós temos um problema comportamental. Então, além de resultado, é comportamental. E aí você dá o feedback, claro, bicho, aqui. Naquilo que a gente precisava andar, você não andou. E eu fiz aqui um assessment com outras áreas, essas áreas não têm interesse em você. O que está acontecendo? Eu realmente não gosto. Aí o cara solta, né? Não gosto daqui, quero ir embora, ninguém me dá valor e tal. Bicho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um phase out teu, vou te ajudar também você a conseguir emprego. E aí você faz um processo suave. Não tem que ser uma coisa abrupta. A pior coisa, e isso é verdade, para o cara que é demitido, é a surpresa. É aí que mora o problema, aí que moram os processos, aí que mora... Os colegas vêm, né, e falam, mas que isso? Vão me tratar assim também, né? Exato. Então eu faria em 3 fases. E quando você faz um acompanhamento com o funcionário, às vezes ele reverte. Tem muito cara que reverte, tem muito cara que quer fazer. Eu já tive casos de cara que reverteu. E eu tive casos de cara que não reverteu. Curiosamente, essa semana eu recebi uma mensagem no LinkedIn do vendedor meu da Ambev, de um cara que eu demiti em 2012. Uau. O cara mandou uma mensagem assim, bicho, eu tô te mandando mensagem aqui
por muitos anos aqui, eu te odiei e te culpei por ter me demitido na época. Imagina, eu era um moleque de 24 anos de idade. Mas hoje, eu vejo o que você fez por mim. Porque eu dei um coach nele, um coach mesmo. Cara, isso aqui tá errado, isso aqui. Eu fazia rota com o cara, eu ia pra cima do cara, ia com ele. Fazer rota, acompanhar, eu demiti. Bicho, eu vou te demitir porque você não quer fazer. E aí o cara hoje tá como gerente numa empresa de consumo, falou, cara, eu tô com a minha segunda faculdade, aquele teu coach mudou minha vida, que mandou mensagem no LinkedIn essa semana. Genial. Então, assim, foi um negócio que, obviamente, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas a motivação era querer trabalhar o cara. Bicho, vamos lá, vamos fazer. Bicho, não deu certo, vou te desligar. Não, vou te desligar, cara, não tem jeito do que fazer. Rafa, com isso, chegamos aqui no fim do nosso episódio. Voou aqui, porque é uma aula. Parece que a gente tá falando 10 minutos. Literalmente. Rafa, para quem está nos ouvindo aqui, vamos imaginar que você tem um DeLorean, uma máquina do tempo. Você entra na máquina do tempo, viaja para o Rafa de 22 anos lá. Um conselho que você se dá que vai poupar muita energia, muito esforço para você na tua vida. O que você diria para o Rafinha de 22 anos lá, cheio de gás? Aprende a escutar mais. Opa, elabora. Por exemplo, essa questão desse rapaz que me deu feedback. Talvez eu podia ter feito com ele muito mais suave o processo de saída dele. Então, para ele mandar mensagem, isso é 2012. 14 anos depois, é um negócio que machucou o cara. Só que ele demorou 14 anos para entender a minha motivação. A minha motivação não foi errada. Talvez o jeito não foi legal. Né? Podia ter sido mais ouvinte, ter tido um pouco mais de paciência com ele. Então, eu acho que essa questão de ouvir é a questão do ímpeto. De segurar o ímpeto, de ter um pouco mais de tranquilidade para tomar a decisão. A decisão foi certa. Talvez o como eu possa melhorando. E é isso, né, pessoal? O nosso trabalho é melhorar o como ao longo do tempo. Não existe gente que não erra. Se você conhece alguém assim, né, me apresenta que eu quero conhecer. Então, com o tempo você vai errando, mas você vai melhorando, trabalhando sua curva. É isso. Né? Então, eu acho que para mim esse é o principal conselho que eu daria. Rafa, escuta um pouco mais. Fantástico, Rafa, uma aula. Você era meu mentor, agora você é o mentor de milhares de pessoas aqui. Eu espero que todo mundo compre o teu livro aí. Obrigado. E se inspire como eu me inspiro. Rafa, para quem está te ouvindo, como o pessoal te acessa, como o pessoal te encontra? Legal. Pessoal, meu Instagram é Café com Catolé, o meu LinkedIn é Rafael Catolé e você também pode me achar na Amazon, na Livraria da Travessa, Livraria da Vila, o livro O Poder da Gestão. Então, Pedro, muito obrigado. Você é o meu mentor. Muito obrigado por estar com você aqui hoje. Obrigado pelo espaço. É um sonho participar aqui no Growthaholics. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Espero que o pessoal goste aí. Nós também, e eu falo nós em nome de vocês aí, ouvintes que acompanham a gente nessa jornada de mentoria. Vocês entenderam por que o Rafa é o meu mentor e eu tenho certeza que vocês tiraram aprendizado. Se você aprendeu alguma coisa legal, posta lá, posta nas suas mídias sociais e marca @AceVentures, marca o Catolé também, porque a gente gosta de receber feedbacks, a gente gosta de ouvir, né, Catolé? E a gente quer receber aí também seu feedback. Também avalie a gente com 5 estrelas aí no Spotify, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E se você quer participar das nossas conversas, participa da nossa comunidade Growthaholics no WhatsApp, onde a gente fala vários assuntos, tem debates às vezes acalorados aí sobre vários temas. Vejo você lá e até o próximo episódio.